Tá ok. Então, hoje, dia 18 de agosto de 2018, cumprimento todos vocês, quem porventura nos assiste agora ou nos assiste em algum momento futuro. Satisfação, sempre digo, poder estar aqui estudando juntos, estudando antes para poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente está estudando com vocês. A gente estuda, minha irmã, ao longo de um ano, a gente divide a Torá, não nós, né, os rabinos, essa é uma tradição milenar, em 54 porções. Hoje a gente vai estudar a 48ª porção, ela está lá em Deuteronômio, a gente já se caminhando para o final desse ciclo, tá bom? Então o estudo de hoje, a gente vai trazer em cima da porção Shoftim, que é a 40ª porção, que chama Juízes. Shoftim quer dizer juízes. E normalmente a porção ela tem o nome da primeira palavra, né? Uma palavra significativa ali daquela primeira frase. E isso porque era a forma da gente identificar. Se a gente pegar o rolo da Torá lá, não tem capítulo, versículo, não está escrito lá, você não consegue achar. Então, identificava-se pela primeira palavra daquela porção, pela primeira palavra do livro. Enfim, antes de entrar na porção, preciso partilhar com os senhores um sentimento, né, latente, que é quase um pedido de desculpa, né? A gente vai estudando e vê quanta coisa profunda, quanto ensinamento profundo tem lá, e às vezes a gente consegue pegar só um pouquinho, e é esse pouquinho que a gente está conseguindo pescar, que eu estou partilhando com vocês, tá bom? Mas acho que a gente vamos crescendo juntos, tá bom? Então, a porção de hoje, como já foi dito, ela começa em Deuteronômio 16, 18, vai até o capítulo 21, versículo 9. A sugestão da porção da Haftará, que é o estudo dos profetas, está lá em Isaías capítulo 51, versículo 12, até Isaías 52, versículo 12. E também uma sugestão de leitura da Brit Hadashah, que são os escritos aí já dos apóstolos, depois que Yeshua veio, lá em João 11, capítulo todo de João 11, né, de 1 a 57. Um tempo, eu falo assim, poxa, a gente tem que conseguir passar pela Haftará, passar pelo ensino da Brit Hadashah, mas é tanta coisa, o tempo é curto, aí a gente acaba tendo que escolher. Então, vamos ministrar aquilo que o Espírito de Deus vem trazendo ao nosso coração. Então, hoje, mais uma vez, eu vou me ater, basicamente, ao texto da Parashá, tá bom? A Parashá, ela é bem ampla, ela trata de assuntos diversos. Eu vou tentar passar um pouco em, pelo menos, 5 assuntos com vocês, mas ela traz ainda vários outros temas, tá bom? Bom, a gente vai trabalhar hoje, então, se o tempo nos permitir, a gente vai trabalhar em cima desses objetivos. São 6 deles que eu separei para a gente tentar fechar hoje aqui com vocês, tá bom? Primeiro, conhecer e entender um pouco da questão do suborno. Foi lido, está logo no começo da Parashá, o coronel Luciano leu para a gente, então ela fala um pouco sobre suborno, vamos entender um pouquinho o que os rabinos enxergam nessa questão do suborno. Entender a importância, a gente viu, também foi lido no comecinho da porção, justiça e somente a justiça seguirás. Vamos entender um pouco isso daí, e exatamente por conta dessa questão de justiça, em que aquele texto em que Yeshua nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu dividi esse tema justiça, para a gente definir um pouquinho o que é o reino de Deus e definir o que é justiça. Afinal de contas, se a gente tem que perseguir essa justiça, se a gente tem que buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, vamos dar uma pincelada nesses conceitos. Conhecer o que a Torá diz sobre a consulta aos mortos, está nessa porção também, bem enfática, tem bastante coisa interessante. Tem um texto que fala sobre não remover o limite da herança do teu companheiro, um mandamento dessa porção, não removas os limites dantes colocados. Vamos expandir um pouquinho esse conceito, tentar trazer para o nosso dia a dia. Vamos também
conhecer as implicações relacionadas a corpos encontrados mortos. Olha que interessante, né? A gente tem leis e mandamentos quando se encontrava um corpo abandonado, morto em algum local, como que deveria ser tratado esse corpo, como que era expiada essa culpa por esse corpo. Em momentos de violência, como a gente está vivendo hoje aí na América Latina e no Brasil, não é diferente. Acho que é importante a gente conhecer um pouquinho disso daí. E entender o motivo da pena de morte no contexto da Torá. Essa porção ela fala bastante sobre pena de morte, ela tem algumas condenações sobre morte. E eu inicio exatamente falando dessa angústia, né, de que a gente está pescando ainda ali em águas superficiais. A Torá ela é profunda, a gente tem sentidos literais, você tem vai aprofundando nela e conhecendo até chegar nos segredos que tem na Torá. E muita coisa a gente ainda não entende, eu particularmente não entendo. Então, quando a gente conversa com alguns amigos, né, principalmente aqueles ateus que querem te demover dessa ideia de que o Eterno existe, de que a sua palavra foi dada como árvore da vida para nós, eles costumam ir exatamente naqueles textos mais polêmicos, né, naqueles mais complexos. E é com humildade que eu respondo, falo, isso aí eu ainda não alcancei. Mas a parte que a gente alcançou está fazendo a gente andar para frente, está nos fazendo trazer o reino de Deus para perto de nós. Então vamos trabalhar com aquilo que a gente tem alcançado. Bom, começar lendo com vocês, o início da porção já foi lida, mas eu vou repetir com vocês. Capítulo 16 de Deuteronômio, está na tela, quem quiser acompanhar, fique à vontade. Capítulo 16, versículo 18. Juízes e oficiais designarás para ti, em cada uma das suas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Bom, primeiro, eu busco um estudo que a gente já fez aqui num tempo atrás, quando estávamos falando da atualidade da Torá. E isso permeia toda a Torá. Toda vez que lemos na Torá, o Eterno te deu hoje, é hoje. O Eterno deu a você, é a você, sou eu e a você, e não no passado. E quando nós lemos para ti, que está marcado, ensinam os rabinos que nós temos que ler, que deu para quem? Deu para você, Manel, deu para você, Marlene, deu para você, deu para cada um de nós. Então, não simplesmente o sentido literal de que, para o povo de Israel, quando estava entrando na terra de Israel. Esse também. Mas deu para mim e para você. E alguns rabinos comentam que cada um deve ser, em primeiro lugar, juiz de si mesmo. Então, é importante que nós coloquemos juízes e guardas nas nossas portas. Nas nossas portas, nas nossas portas, nas nossas portas, naquilo que entra, ok? Então, é importante que a gente cuide daquilo que está entrando e que a gente cuide daquilo que está saindo, porque o que contamina o homem é o que sai. Yeshua ensinou isso. E como que eu cuido do que está saindo? Coloco juízes para mim, para você, nas nossas portas. Tá bom? Sobre o suborno. Não receberá suborno. Atentar para o suborno sutil. E aqui eu queria contar duas histórias vindas do Talmud. Porque às vezes a gente acha que o suborno é aquela porcentagem que o chefe do executivo, o secretário, pega lá quando vai executar uma grande obra, ou que o fiscal da obra recebe. No meu caso, lá fazendo vistoria, quando para aprovar um projeto, para aprovar uma liberação de alvará do Corpo de Bombeiros, aquele dinheiro ali é muito mais sutil do que isso. Porque para chegar nesse ponto, a gente já perdeu várias barreiras. Então eu vou colocar duas barreiras que o Talmud coloca para a gente, os sábios do Talmud colocaram para a gente entender quão sutil pode ser esse suborno. Duas histórias. Há tempos atrás, há vários anos, séculos passados,
até um passado não muito recente, os rabinos não tinham só essa função de ministrar no que diz respeito ao ensino religioso, mas eles também eram responsáveis por julgar o povo. Eles também eram responsáveis por decidir entre a causa de um e a causa do outro, quando tinha algum litígio. Então, era comum que as comunidades, as pessoas da comunidade, se dirigissem aos rabinos para o rabino poder deliberar quem tinha razão a respeito de uma causa, um conflito qualquer. Conta o Talmud que havia uma fila, né, estavam lá, o rabino julgando entre a causa de um e a causa de outro, e lá pelas tantas caiu uma pena, uma pequena pena, veio lá de algum local e caiu em cima da cabeça do rabino, enquanto ele estava julgando. Aí veio uma pessoa e tirou a pena da cabeça do rabino, e o rabino falou assim: o que você fez? Quem é você? Eu disse: não, eu estou aqui para ser julgado, eu sou o próximo da fila, é porque caiu uma pena na sua cabeça e eu tirei. Assim, então, agora você vai procurar outro juiz. Eu já não estou apto para julgar a sua causa, porque você tirou uma pena da minha cabeça. Você me deu um suborno. Uma pena da cabeça. Então, para que se evite expandir, uma pena que foi retirada da cabeça do rabino já foi o suficiente para ele dizer: não estou mais apto para julgar a sua causa, procure outro. Outro exemplo do Talmud. O rabino tinha algumas terras, outra história. E são histórias reais, tá? Relatadas no Talmud. O rabino possuía terra e ele tinha alguns empregados. Toda sexta-feira, um dos seus empregados vinha até ele, trazendo lá o fruto da terra, para que ele pudesse compor na ceia do kiddush dele na sexta-feira à noite. E aconteceu que um desses empregados dele tinha uma causa para ser julgada na quinta-feira. E ele aproveitou na quinta-feira e levou o fruto da terra mais cedo. E o rabino perguntou: por que você trouxe isso aqui hoje, mais cedo? Ainda é quinta, não é sexta-feira? Ele falou: não, porque eu tenho uma causa para ser julgada pelo senhor e eu aproveitei e já trouxe o produto da terra. E a resposta foi semelhante: obrigado, é meu, não era, ele não estava dando um presente, era da terra dele, era empregado dele, tinha que levar para ele, mas isso era feito sempre na sexta-feira. O fato dele ter levado mais cedo foi o suficiente para o rabino falar: eu já não me sinto mais apto para julgar a sua causa, procure outro. Então, assim, são histórias sutis, mas que demonstra como que a gente tem que se afastar e se manter longe daquilo que pode começar a abrir uma brecha para um suborno, tá certo? Então, isso no nosso dia a dia, para mim isso fala muito alto, né? Eu estou constantemente recebendo pessoas no quartel, e a norma nossa de prevenção contra incêndio e pânico é um calhamaço desse tamanho, ela é enorme. E eu costumo, nunca sozinho, colocar a norma em cima da mesa: bom dia, tudo bem? Antes de sentar mesmo, eu já bato na norma e falo assim: tudo que está aqui, eu garanto que nós vamos fazer para você, mas nada do que não está aqui, não tem como. Então ali você já coloca termos de, não se aceita nada, não pode se aceitar nada. E se a gente visse os nossos governantes fazendo isso, quão melhor seria, né? Às vezes a gente fica com raiva do guarda, mas a gente oferece alguma coisa para o guarda. Então isso é uma via de mão dupla, tá ok? O suborno perverte a verdade, corrompe os olhos dos sábios. Então, suborno é sutil, começa com sutilezas. Bom, depois do suborno, vamos continuar lá no capítulo 16. Capítulo 16, no versículo 20, ele diz o seguinte: justiça e somente a justiça seguirás, para que vivas e herde a terra que o Eterno teu Deus te dá. O Rabino Mateus e outros também, eles trazem para a gente que este verbo, justiça, somente a justiça seguirás, eles colocam que uma tradução mais fiel para o português seria perseguir. Por que perseguir? Perseguir dá a indicação de que ela está fugindo de você,
Quando você persegue um animal é porque ela está correndo e você está tendo que desprender um esforço para ir atrás daquilo. Então não é algo simples que você olha, ela está ali e eu vou. Não, você tem que seguir. Você vai suar, você vai lutar, você vai se empenhar grandemente para que você consiga perseguir a justiça e somente a justiça, para que vivas e herdes a terra que o eterno teu Deus te dá. Então, justiça é algo que a gente precisa desprender esforço. Eu me lembro, há 2, 3 semanas, a gente teve um caso horrível lá em São Paulo. Eu não lembro dos casos, mas veiculou bastante na mídia, de alguém que matou uma advogada, uma médica, não lembro, que começou a brigar na garagem. Eu não vi as imagens, aí eu fico ouvindo, e assim, mas o relato que eu colhi, algumas pessoas ouviram aquilo e não tomaram providências, né? As pessoas ficam meio retraídas. Ai, será que eu mexo? Se é justiça, persegue a justiça. Se tiver que se indispor por conta de perseguir a justiça, o faça. Perseguir a justiça demanda esforço, demanda sair da zona de conforto. E quando a gente fala de justiça, vamos olhar o texto completo lá de Mateus 6,33. Roberto, semana passada, falou desse texto, né, Roberto? Vamos ler do 31, a partir do 31. Quando eu ouço falar de justiça, automaticamente minha mente vai para Yeshua nos ensinando essas palavras aqui. Lá no versículo 28 de Mateus, versículo 31 de Mateus 6. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando como comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem com amanhã, e assim vai. Então a gente precisa buscar primeiro o reino e a justiça. Então eu preciso marcar um dia, Francisco, porque assim, falar de reino cabe um seminário, né? Eu digo que cabe um seminário porque em alguma das vindas do Shula, em alguns anos atrás, ele gastou realmente um seminário falando só sobre o reino. Então a gente precisa gastar um pouco de tempo estudando sobre o reino. Mas eu quero responder com vocês essas duas perguntas. O que é o reino dos céus e o que é justiça? Já que eu preciso perseguir essa justiça e somente essa justiça eu vou perseguir, e que Yeshua nos ensina a buscar primeiro o reino e buscar a sua justiça. O que é o reino de Deus? Primeiro ponto, a gente precisa entender se há diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Tá? Então, de maneira bem rápida, eu coloco para vocês. Até o período do exílio babilônico, se falava Espírito de Deus, reino de Deus, a casa de Deus, o templo, o monte do templo era conhecido como o monte de Deus, mas os judeus, quando estavam no exílio, eles tiveram que mudar isso daí. Por quê? Com medo de tomarem o nome de Deus em vão, quando eles estavam lá na Babilônia, os textos que passaram a ser escritos de lá, e isso a gente observa nos profetas que profetizaram durante o exílio babilônico, eles pararam de falar em reino de Deus, eles pararam de falar em Espírito de Deus e passaram a usar sinônimos, reino dos céus, Espírito Santo, e assim eles passaram a escrever, com um receio de que o nome de Deus, o tetragrama, né, é o reino do tetragrama, o espírito do tetragrama, então, de Jeová, Yahvé, que seja, com receio dessa pronúncia do nome de Deus ser tomado em vão, porque não tem problema pronunciar o nome de Deus, mas eles estavam no meio pagão, então eles passaram a usar sinônimos para substituir, e eles foram tão bem sucedidos nessa dinâmica no exílio babilônico, que a gente perdeu.
Nós perdemos a pronúncia do tetragrama. Perdeu-se a partir do exílio babilônico. Então, quando a gente fala reino dos céus, reino de Deus, qualquer teoria diferente, que fala um é uma coisa, o outro é outra, isso é teoria de Constantino para cá, tá certo? Isso é teoria que foi feita por bispos católicos que nada conheciam dessa tradição judaica. Então, reino dos céus, reino de Deus, Espírito dos céus, Espírito Santo, casa da santidade, é a mesma coisa, tá certo? Reino de Deus, qualquer outra coisa são sinônimos disso daí. Enfim, volta à pergunta: o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Para uma plateia de estudiosos judeus, a resposta é Israel. Se perguntarem para os rabinos, se perguntarem para um judeu que estuda a Bíblia e perguntar quem é o reino de Deus, eles vão falar: somos nós, Israel. E de onde eles tiraram isso? Por que a resposta é essa? A gente já passou por isso também. Porque foi dada a Israel a missão de fazer as nações se aproximarem de Deus através do seu testemunho. Né? Lembra quando a gente estudou que nós tínhamos que ter orgulho de cumprir as mitzvot? E a gente falava que, numa porção dessa para trás, a gente fez um resumo grande, que Deus, após lá o homem pecou, destruiu ali no dilúvio, a humanidade no dilúvio, aí o homem se rebelou de novo, ele criou as nações na Torre de Babel, aí passado algum tempo, ele olhou para Abraão e decidiu que através de Abraão, que tinha fé naquele único Deus, ele abençoaria todas as famílias da terra, mas Abraão não conseguiria fazer isso sozinho, isso precisaria ser feito através da semente de Abraão. Então, através da semente de Abraão, que é o povo judeu, ele abençoaria todas as famílias da terra e faria com que essas famílias da terra se aproximassem de Deus, se aproximassem desse reino de Deus através do quê? O que Deus deu? O que Deus deu para Israel para que eles pudessem se aproximar de Deus e fazer com que as nações também os vissem e aí falar assim: opa, ali tem um negócio diferente. Ali impera as leis do Eterno. O que Deus deu para a nação de Israel? As mitzvot. Dizem os rabinos que o reino de Israel é uma extensão do reino dos céus. Então, olha só. O homem foi afastado de Deus. Num plano original, ele, através do povo judeu, eu vou abençoar todas as famílias da terra e eu vou implantar o meu reino na terra de novo. As nações vão se sentir atraídas por parte deste reino, que é o reino de Israel, e uma vez atraídos, eles vão se aproximar de mim, vão se aproximar das minhas mitzvot, e eu vou implementar meu reino de novo. Deixa eu falar uma definição de reino do David Ster. Judeu messiânico, para quem não conhece, membro lá da congregação do Shula, bem velhinho já. Ele define o reino dos céus da seguinte forma: o reino não se refere a um lugar, nem a uma época, mas a uma condição. Se refere a uma condição na qual a liderança de Deus é reconhecida pela humanidade e uma condição na qual as promessas de Deus, de um universo restaurado, livre do pecado e da morte, são ou começam a ser cumpridas. Ainda dele. O reino dos céus como antecipação de coisas futuras. Por quê? Hoje, o reino de Deus vem de maneira imediata e verdadeiramente, mas de forma parcial, para todos os que depositam a sua confiança em Yeshua e na sua mensagem. Então veja bem, o Eterno deu as leis dele, as leis do reino, para que a nação de Israel pudesse ser uma extensão do reino de Deus aqui na terra, de tal maneira a causar curiosidade, despertar o interesse das outras nações, para que as outras nações também se aproximassem, passassem a viver com aquelas leis do reino, com as leis celestiais, e assim se aproximassem de Deus.
Assim, então, não se trata de um local. Essa definição do David Ster, ela é muito bacana, porque ela se trata de uma condição. Uma condição que eu posso fazê-la na minha casa, que eu posso fazê-la na minha congregação, de tal maneira que se na minha casa eu defino que aquilo que Deus deu para que a nação de Israel funcionasse como o reino de Deus, que são as mitzvot, se eu defino que na minha casa eu vou seguir essas leis celestiais, essas leis dadas pelo Eterno, eu tenho aí várias vantagens. A primeira delas é que a minha casa passa a ser o quê? Eu entro naquela condição, ela passa a ser uma extensão desse reino de Deus, mas de forma ainda parcial, porque eu estou me adiantando ao que será o reino de Deus futuro, e eu trago para hoje na minha casa, eu trago isso para hoje na minha vida. De qual maneira? Através dos seus ensinamentos, da sua Torá, fazendo as suas leis funcionarem nas nossas vidas. E o interessante é que quando eu passo a ter na minha vida, ela regida pelas leis do Eterno, leis que são celestiais passam a valer aqui na terra. Por exemplo, o que a gente estava fazendo aqui. Que garantia nós temos de que com uma palavra a pessoa será curada? De que adianta a nossa oração? Isso não é natural, isso não é da terra, isso é celestial. Então, a partir do momento que eu passo a implantar o reino de Deus na minha vida, na vida da minha família, essas leis celestiais que operam no mundo celestial, que operam no mundo do reino dos céus, elas passam a valer também no nosso dia a dia. É por isso que eu tenho certeza de que com uma palavra o Eterno vai proteger os nossos filhos, vai proteger as nossas crianças, porque essa lei é uma lei que opera no mundo espiritual. E como eu estou trazendo esse reino, ou pelo menos parte dele, isso passa a valer na nossa vida. E cabe para frente a gente estudar, nós não vamos fazer agora, mas Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Eu preciso trazer este reino, e aí eu repito, o que o Eterno nos deu à nação de Israel, para que a nação de Israel funcionasse como o reino de Deus? A sua Torá. Fecha aqui, né, o que a gente passou. Eu trago essas leis na minha vida, a minha vida, o meu lar, passa a ser uma extensão desse reino dos céus. Diga, Jorge. A princípio, sim. Mas a princípio, sim, porque Deus deu a Israel as suas leis para que eles funcionassem como uma extensão do reino. Hoje, isso faz parte, responder essa pergunta legal, Jorge, faz parte desse estudo que a gente quer fazer, mas guarda para a gente hoje, pelo menos, a partir do momento, através de Yeshua, que nós recebemos essas mesmas leis, e eu trago essas leis para a minha vida, eu torno a minha família uma extensão desse reino, tá certo? Agora, com quem está a chave desse reino, quem entra e quem sai, Yeshua conversou um pouquinho com os apóstolos sobre isso, mas páginas futuras. Hoje a gente sabe o seguinte, podemos ter a extensão desse reino e essas leis valendo nas nossas casas e nas nossas vidas, tá bom? E justiça? O que é justiça? Aí a resposta é direta, né? O que é justiça? Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Deuteronômio 6:25. Trouxe duas traduções distintas aí, a gente pode pegar outras também. Vamos ler. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Outra tradução. A obediência cuidadosa de todas essas mitzvot, esses mandamentos, diante de Adonai, nosso Deus, como Ele nos ordenou fazer, será a nossa justiça. Como entender, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se eu nem sei o que é justiça? E aonde eu vou buscar o que é justiça? A Torá.
Não tem justo sem justiça. Muito bom, Francisco. E eu preciso buscar, não tem para onde fugir. Então percebe como séculos e séculos de ensinamentos distantes de Torá nos faz perder aquilo que o próprio Yeshua estava ensinando. Eu tenho certeza e convicção de que Yeshua conhecia isso daqui. Até porque isso aqui está coladinho, né? É o mesmo capítulo que fala: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? O Shema está aqui. Ele tinha sido perguntado sobre isso daí um pouco antes. E na sequência vai lá, ó, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu não consigo conceber de que ele estava falando de outra justiça do que não a justiça definida pela Torá. E aí concluo nada, tem bastante coisa de justiça aqui, vamos lá. O que é justo e o que não é justo é dado pelo padrão da Torá. A Torá define o que é justiça. Não é o que você pensa, o que pensa A, o que pensa B, o que pensa o politicamente correto. Justiça, para nós, é definido pelo que está na Torá. Por quê? Pelo próprio texto que já está definido na Torá. Deuteronômio 6:25. Ainda falando de justiça, a porção, ela abre com esse versículo, né? Juízes, shoftim e oficiais, shotrim, designarás para ti em cada uma das tuas tribos. Então, vamos definir aqui primeiro. Shoftim eram os juízes, eram responsáveis pela parte legal, pelo julgamento, pela legislação. Não era exatamente como é hoje, né? Porque eles tinham que ensinar a lei e tinham que julgar. Quem? Os juízes, shoftim. E quem eram os shotrins? Shotrim é a palavra usada para policial hoje em Israel. Então, shotrim, eles eram os responsáveis por fazer cumprir essa lei. Então, você tem alguns exemplos em algumas partes da Torá, quando previa a pena de chicotadas, malruto. Quem era que executava? Eram os shotrins. Quem era que tinha que conduzir um indivíduo à força para um julgamento? Eram os shotrins, tá bom? Então, eles eram responsáveis por fazer cumprir a sentença dada pelos juízes, shofitim. Por que isso é importante? Vamos lá. O texto de Isaías 1:26 diz o seguinte, uma promessa: e te restituirei os teus juízes, te restituirei os teus shofitim, como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Promessa do Eterno a Isaías. Ele vai restaurar os nossos shoftins, os nossos juízes. Ele não vai restaurar quem? Os shotrim. Lá no começo, o Eterno falou, bota juízes e guardas. Quando a gente está lá alguns séculos depois, uma promessa messiânica, notoriamente messiânica, todo esse contexto de Isaías aqui, ele fala que vai restaurar os nossos juízes. E isso é consenso no meio rabínico, que na era messiânica, quando o reino for restaurado, lá na frente, não haverão shotrim, não haverão guardas, apenas os juízes. E esses serão responsáveis por ensinar e julgar conforme o que, gente? Conforme a lei da Torá. Por que eles vão julgar conforme a lei da Torá? Porque eu vou restaurar os seus juízes como foram dantes. E o que esses juízes faziam dantes? Aí está lá. Em todas, e julgarão o povo com reto juízo. E você vai pegando o contexto, ele está falando de qual juízo, de qual justiça, que senão da Torá. Então, um ponto. No mundo vindouro, nós teremos quem? Juízes, que estarão julgando como? Conforme a Constituição brasileira, nosso STF aí? Não, eles vão estar julgando conforme julgavam dantes. Quem serão esses juízes que julgarão o povo?
Mateus. Quem está falando é Isaías. Volta lá. Essa promessa de Isaías de 21 fala que vai restaurar os juízes. Por que não os policiais? Porque o intuito dos policiais é fazer com que as pessoas andem na lei. Como as pessoas estarão em obediência à lei, não haverá necessidade dos policiais. Só os juízes que vai estará ensinando. Entendeu? Porque as pessoas andarão conforme a Torá. Então os policiais que nos ajudam a andar na lei não será necessário. Deixa eu ler esse versículo aqui. Ver se esclarece mais um pouquinho. Quem serão esses juízes que julgarão o povo? Mateus 19, 28. Yeshua falou o seguinte. E Jesus falando para os apóstolos. E Yeshua disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração, lá no mundo vindouro, o Filho do Homem se assentar sobre o trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É uma tendência quando a gente lê esse versículo aqui, a gente está falando o quê? Vai condenar as 12 tribos de Israel, tá vendo? Judeu do mal, que não aceitou Jesus Cristo, os apóstolos vão julgar vocês vão ser condenados. Gente, é uma promessa esperada, que os nossos juízes, que nos ensinam as leis do Eterno, que nos julgam conforme as leis do Eterno, que é bênção para nós, que eles seriam restaurados. Isaías profetizou isso séculos antes, num contexto maravilhoso de bênção para a nação de Israel. E vem Yeshua, algum tempo depois, e fala assim, apóstolos, ele estava conversando com os apóstolos, quando o Filho do Homem se sentar lá no trono para julgar, vocês vão estar juntos. Será que são eles, esses juízes que vão julgar os povos? Não sei. A gente precisa de mais rabino messiânico, estudando e buscando, e quem sabe, né? Uma coisa é certa, 3 coisas, né? Para a gente fechar essa questão da justiça. 3 coisas são certas. A justiça deve ser perseguida. Então, não é fácil, ela foge de nós. Ela está escondida. Eu preciso me movimentar, eu preciso suar, por vezes eu preciso me indispor. Mas eu preciso perseguir a justiça. Segundo, a justiça não é de acordo com o que a gente acha. A justiça é de acordo com o que a Torá define. Deuteronômio 6, 25. Tá bom? E por último, eu tenho uma certeza. Nós seremos julgados no mundo vindouro, por juízes que nos julgarão conforme as leis do Eterno. Juízes que nos julgarão conforme a Torá. Isso aí eu tenho certeza. Aí agora, eu acho que esses juízes serão os 12 apóstolos. Afinal de contas, Yeshua, se vão ser só eles, eu não sei. Mas que eles estarão lá, estarão. E que não vai ter guarda, porque estaremos todos cumprindo as suas leis. Então não haverá necessidade de guarda, haverá apenas necessidade de que nos ensine, de que nos oriente a andar neste caminho. Então perceba que essa ideia de reino também, né, ela está tão distante de um lugar em que está todo mundo tocando harpa e cantando, né, longe do que a gente faz, tão longe do Édom. Eu acho que vai julgar as 12 tribos e vai julgar quem foi aproximado também, né? Tem mistérios aqui. A gente precisa estudar e precisa orar para conhecer. Abro um outro parênteses aqui antes de seguir. O tempo está apertado, mas eu acho que vale a pena. O Talmud, ele é dividido em algumas partes, a Mishnah, a Guemará. A Guemará, que é a parte mais volumosa do Talmud, ela consiste basicamente de discussões em torno de um tema, discussões em torno de uma Mishnah, de um mandamento ali dado pelos rabinos, e normalmente ele coloca
vários rabinos discutindo ao longo de vários tempos e eles colocam uma solução final. Mas nem sempre tem a solução final. Nem sempre eles conseguem chegar num acordo. E assim, há um entendimento de que não é importante só a decisão final. Porque o importante é a discussão de como que se chegou lá. Porque nós não temos todas as respostas. Podem aparecer situações novas, questões novas que não estão respondidas ainda. Então a gente precisa aprender a discutir e a entender esses mistérios. Teremos juízes, os juízes serão restaurados como dantes, os juízes como dantes julgavam o povo conforme a Torá, e Yeshua falou que os apóstolos estariam lá sentados no trono julgando as 12 tribos. Se só ou não, aí a gente tem que estudar. Lucas, você poderia voltar para mim naquele mistério que há ali na... É isso daí, né? Não há mistério. O problema todo é que nós consideramos que julgar é algo assim, de você condenar, de você restringir algum direito. Na verdade, julgar não é isso, né? Quando a palavra de Deus ela traz em si, utiliza o termo julgar, ela está dizendo ali que o julgar não é você restringir e nem você inferiorizar, e nem você condenar algo, mas sim de você ensinar o direito. Antigamente não havia Torá. A Torá ainda não existia na época de Abraão. Não havia sido dada. Existia sim como eles viam, né, o proceder. Mas não existia ainda na sua forma escrita, e nem falada, e nem outorgada. Mas o que é a Torá? A Torá é o direito. Ali tem as normas de vida, para que o homem viva por ela. Então, quando Deus fala ali que as tribos serão julgadas, para julgar as 12 tribos, nada mais, não tem mistério ali. Ali não tem mistério nenhum. Ali diz assim, para declarar o direito às 12 tribos. Para declarar às 12 tribos a interpretação que Yeshua deu à Torá. É isso que está falando ali. Ali não está falando nada que nós não possamos entender. Não. Ali está dizendo claro, para declarar o direito, para declarar a Torá, o direito da Torá às 12 tribos de Israel. Obrigado, Roberto. Vamos passar? Então a gente já falou sobre suborno, demos uma passadinha rápida sobre reino e uma passadinha rápida sobre justiça, tá bom? No capítulo 18, verso 9, agora. Quando tu entrares na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês, não aprendam a seguir as práticas abomináveis dessas nações. Não se deve encontrar em seu meio quem o filho ou a filha faça passar pelo fogo, nem procrastinador, adivinho, pressagiador, feiticeiro, encantador, consultor de espíritos ou necromantes, pois quem faz essas coisas é detestável a Adonai. Eu tenho alguns amigos, trabalho com alguns assim, espíritas. E eu gosto muito de conversar, né? Adoro bater papo sobre esses temas e essas coisas. E via de regra, eu acho que a gente tem que ser coerente com o nosso caminhar, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pratica, e coerente no sentido de nós recebemos uma Torá, nós não podemos, um ensinamento, né, completo, ele vai de Gênesis a Apocalipse. Nós não estamos aqui para poder falar, não, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui eu sigo, isso aqui eu não sigo. Então, quando lida com essa questão de consulta aos mortos, e aí, seja quem adivinha, seja quem joga búzios, seja quem consulta um espírito que já morreu ou não, eu costumo dizer, sou eu falando, tá? Essa ideia é minha. Eu não acho que... Eu nem entro no mérito de que isso existe ou não existe, de que é demônio falando ou é o espírito falando. Particularmente, cuidado com isso daqui, mas eu acho que não faria sentido eu falar assim, Pastor Zé, nunca suba no unicórnio alado, tá bom?
Não sobe no unicórnio alado, porque isso não vai ser bom para você, porque isso é abominável. Existe unicórnio voador, gente? Eu não conheço. Então eu não vejo razão de existir essa proibição, já que ela não existe. Por que eu falo isso? E se é verdade, se não é verdade, se é o espírito da pessoa, se é o demônio, não faz diferença. Eu não preciso entrar nesse mérito, porque eu sei de uma coisa: qualquer uma dessas práticas de adivinho, qualquer uma dessas práticas de encantamento, qualquer uma dessas práticas de futurísticas e de consulta aos mortos e espírita, uns com boas intenções, outras com más intenções, eu sei de uma coisa: quem faz essas coisas é detestável a Adonai. Eu não preciso abrir isso para discussão, e não abro. Você faz se quiser, mas é detestável a Adonai. Você acredita, não acredita, você faz ou não faz, isso é prática das nações pagãs. E o Eterno falou: sai disso. Então, eu saio disso. Não entro no mérito de que mas era uma criança, é detestável. Estou fora, tá bom? Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está aqui. Obrigado, Zé. Repito. Não é? Para mim pouco importa. Eu sei que é abominável. Se é abominável, eu estou longe. Não posso deixar de passar um ponto, falar: mas Jesus estava lá, o rico e o Lázaro, e ele ensinando, e que o rico pediu para voltar. O que aconteceu lá é igual eu aqui, né? No final a gente faz um resumo dos objetivos. Qual foi o resumo daquela parábola que Yeshua estava ensinando sobre o rico e o Lázaro, né? O rico querendo voltar, o Lázaro lá no seio de Abraão, pedindo para pregar para os parentes dele, falar da palavra, porque os parentes dele não fossem para o Sheol, onde ele estava. Aí nós criamos diversas doutrinas do que vai acontecer depois que a gente morrer. Aquilo era uma parábola. Para mim, ensino é a conclusão da parábola. E a conclusão da parábola do rico e do Lázaro é essa. Eu quero voltar para pregar para os meus parentes, para eles retornarem, para não virem aqui onde eu estou. Aí a gente cria diversas teorias do que vai acontecer após morte. Aquilo era uma parábola, Yeshua falou que era uma parábola. E este é o resumo da parábola, que ele falou que era o resumo da parábola. Os vivos, Avraham disse: eles têm Moisés e os profetas. Não precisa voltar, não precisa conversar com quem já foi, deixou de vir. Ouçam Moisés e os profetas. Esse é o resumo do entendimento. E fecha essa questão de consulta aos mortos. Não vejo muita diferença entre quem senta numa mesa vestido de branco para consultar o morto, pedir alguma coisa para o morto, para quem faz uma oração para um homem santo que viveu nessa terra, com boas intenções, que fez caridades e coisas do tipo, fez milagres, deixou de fazer milagres. Não vejo diferença entre quem consulta um morto e quem se volta para uma pessoa que já morreu, para solicitar uma bênção, para solicitar uma intercessão. Então, esse contexto inteiro de reza aos santos, para mim, eu interpreto tudo isso como sendo detestável a Adonai, pelo padrão que está na Torá, tá bom? E não sou eu que considero isso. Essas coisas todas surgiram quando a igreja se afastou de Israel, tá bom? Bom, são exatamente meio-dia. Aguentem firmes, né? Parece que eu sabia que ia dar meio-dia em cima desse slide. A gente falou sobre suborno,
falou sobre o conceito de reino, conceito de justiça, consulta aos mortos. Eu tenho mais 3 temas bem curtinhos, com 10 minutos a gente fecha ele. Sobre remoção dos limites, corpos encontrados e pena de morte. Mas a gente para comer, depois volta. Pode, 10 minutos eu sigo. 10 minutos. Esses são diretos, não tem muita discussão, ok? Capítulo 19, versículo 14, Deuteronômio. Diz o seguinte: não removerás o limite da herança do teu companheiro, que fixaram os antecessores, para diminuí-lo na herança que herdares na terra que o Eterno teu Deus te dá para herdar. Este Meir Matzlah, ele é o comentarista de um famoso, daquela Torá, da Sefer. Ele tece bastante comentários, é bem interessante os comentários dele sobre a Torá. E sobre este versículo ele fala o seguinte: isso significa também invadir o direito alheio, como fazer alguém perder o emprego para você ocupá-lo, e assim por diante. Remover o limite da herança do teu companheiro, que fixaram os teus antecessores. Traz isso quando eu falei, né? Vamos expandir aí esse conceito de remoção do limite. Quando você remove e invade o direito alheio, você está fazendo o quê? Removendo o limite que é dele. Removendo o limite da herança dele, e isso é transgressão da Torá. Ok? Então, não avance sobre o direito dos outros. É aquele ditado que a gente aprende quando é criança, né? O seu direito acaba quando começa o do outro, do seu vizinho. Eu não sabia, isso está na Torá. Véio. Olha que legal. Bom, de uma forma ou de outra a gente aprendeu, né? Alguns está praticando ou não, mas se não tinha significado, que tem um significado forte agora, porque é um mandamento da Torá. Não remova o limite lá do seu companheiro. O que é direito dele é dele. Eu vou me dar bem. É dele, pronto. Corpos encontrados. Capítulo 21, do versículo de 1 a 9, ele traz um rito esquisito. Um rito que, na Torá de sacrifício, que só existe nessa condição. Eu vou ler um resuminho aqui, alguns versículos. Quando for achada uma pessoa assassinada, caída no campo, achou um corpo caído no campo, aí eu pulo lá para o versículo 7. Prostrarão, falando lá para os sacerdotes. Vocês vão se prostrarão e vão dizer. Tinha lá um sacrifício, né, aquele específico que eles tinham que fazer, e os sacerdotes, nessa condição, que encontrasse uma pessoa caída no campo, eles precisariam fazer essa oração junto com o sacrifício. As nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhe será expiado. O sangue lá dessa pessoa que foi morta e ninguém viu como. Versículo 9. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. A gente está se aproximando de um período importante, que é o período de arrependimento, o período do Yom Kippur, que é um período em que a gente se arrepende, não também pelos nossos pecados, mas é um momento em que a gente se arrepende pelos pecados coletivos. E eu digo para vocês, sem medo de errar, quando a gente olha índice de homicídios altos, quando nós olhamos índice de resolução de homicídios baixíssimos, a última pesquisa que o Brasil teve, eu fui olhar isso daí, é de 2016, em que 5 estados sabiam dizer qual era o índice de resolução de homicídios. Os outros nem sequer tinham esses dados tabulados e não conseguiram responder essa pesquisa do IBGE. E dos 5 que responderam, com exceção do Mato Grosso do Sul, que resolve lá 40 e poucos % dos seus homicídios, a gente tem índice na casa de 20, 10, 3%. 3% de índice de resolução de homicídio. Gente, isso traz peso, isso traz culpa, e a gente paga por isso como nação.
O reino dos céus está funcionando lá na minha casa, mas a minha vida não é só a minha casa. Eu estou inserido numa comunidade. E a comunidade que eu vivo, chamada Brasil, carrega peso e responsabilidade. Porque eu tenho, é um mandamento, os rabinos sabem que não é só para Israel. Estabelecer juízes, estabelecer guardas, é um mandamento para todas as nações. Isso, os rabinos reconhecem isso. E eu estabeleço juízes, eu estabeleço policiais, e a gente não resolve essas coisas, nós carregamos peso, carregamos iniquidade. Daí, mais uma importância da gente se arrepender nos dias que estão chegando aí, no dia de Yom Kippur. Faz favor, senhor. Eu fiquei indignada essa semana, como cidadã, como pessoa, como mãe de família. Estava tendo uma reportagem que 8 juízes de Viana se julgaram incapazes de julgar uma causa de um empresário que matou uma família, matou a mãe e os 2 filhos, e eles se julgaram incapazes por conhecer a pessoa que bebeu, dirigiu e matou essa família. Quando eu vi o pai chorando na televisão e falando que ele não acreditava mais na justiça, eu ali mesmo, sem estar presente, falei assim, olha só, como se ele estivesse na minha frente, você pode não acreditar na justiça do homem, nesse juízo, mas nós temos um juiz. E eu creio, em nome de Jesus, que ele vai prover justiça para esse pai de família ali. Eu chorei perante ele, eu desliguei a televisão e fui chorar na presença do Senhor por aquele pai, fui chorar por mim, pelos meus filhos. Gente, nós estamos entregues a quê? A quem? Nós temos só que orar e pedir ao Eterno para estar conosco e proteger a nossa família e a todos que nos cercam, né? E chorar, mais do que chorar e se compadecer, se arrepender. Porque eu faço parte disso, você faz parte disso. Expia a nossa culpa. Se nós que entendemos, nós povo de Deus, que entendemos um pouco desse contexto, se nós não falarmos assim, meu Eterno, tem misericórdia de nós e perdoa essa iniquidade, a gente traz culpa sobre nós. Culpa não no sentido, então quer dizer que eu estou afastado, vou sair do reino. Não, traz isso aí que a gente está vendo na sociedade. Tá bom? Então a gente tem que se indignar mesmo, tem que perseguir justiça e tem que se arrepender pelos outros, pelas coisas erradas que estão fazendo. E o coronel Luciano, que trabalhe bacana lá no norte, lá para fazer lá o papel assim dele. O negócio lá está apertado, coronel. A última, senhores. Pena de morte na Torá. Deixa eu voltar lá então no capítulo 17, no versículo 2. Só um pouquinho, tá? Sobre pena de morte. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Eterno, transgredindo a sua aliança, então tirarás o homem ou a mulher que fizer este malefício às tuas portas e o apedrejarás, a tal homem ou a tal mulher, até que morra. E tem várias outras ali que ele vai delineando. E eu acho importante a gente responder essa pergunta. Deus instituiu a pena de morte? Por que a Torá traz tanto isso daí? Aí eu trago a resposta não minha, mas a resposta do Rabino Marcelo Guimarães, lá da Rádio Sion. No comentário dele da Torá, ele escreve o seguinte: nesse contexto, Deus traz a pena de morte? Nesse contexto em que a Torá foi dada, sim. Essa dura lei contra idólatras foi necessária para a preservação do povo hebreu e da Santa Torá. De outra maneira, não teríamos a vinda do Messias, mas hoje teria pena de morte sentido? A grande verdade é que Deus é o autor da vida, só a Ele cabe tirá-la. Esse direito não foi dado a homem nenhum. Então essas são palavras do Rabino Marcelo, e como eu disse que a gente tem alguns pontos sensíveis na Torá, que às vezes a gente ainda não alcança entendimento, mas a Torá era cruel. Eu tenho uma amiga nossa lá do Bombeiro, estudou comigo e com Camila na escola técnica, e anos atrás, a gente reunia ainda na Tupinambás, e ela era vizinha, e ela falou, eu vou começar a ler esse negócio aí, seu Saio. Aí ela foi folheando lá, aí ela chegou e falou assim, mas matava muito carneirinho? Meu Deus do céu, mas que Deus é esse que mandava matar tanto? E assim,
A gente já trabalhou isso daqui. Tem contextos históricos. A Torá é eterna. A forma como a gente aplica esses mandamentos, o princípio é eterno. Mas essa forma, ela muda. E no que diz respeito a boa parte dessas penas de morte aí, que pouquíssimas foram executadas, tá? Pouquíssimas. A pena de morte é um negócio que, apesar de estar previsto, o Sinédrio... Tribunal que passava 70 anos e julgava uma causa para não condenar ninguém à morte. Eu li uma vez, eu fico receoso porque eu não lembro a fonte. Tem muitos anos que eu li isso, mas nesse comentário, então, eu não tomo ele como verdade porque eu não consigo citar a fonte aqui agora. Ele falou que o Sinédrio tinha condenado, em toda a sua história do exílio babilônico para cá, uma pessoa à morte. Então, apesar de estar previsto, isso também não se executava. O fato é o seguinte... Era um período crítico, era um período difícil, e a gente precisava de leis extremas que nos garantissem a preservação do povo hebreu, para que este povo, através dele, mantivesse a Torá, e através desse povo houvesse uma nação em condições de trazer o Messias ao mundo. Tá? O Messias, do jeito que ele foi prometido, não daria para nascer em qualquer outro lugar que não fosse uma nação que estivesse seguindo os princípios da Torá. E se força foi necessário naquele momento foi bênção, tá bom? E foi previsto. Fechei. Faço aqui então uma revisão rápida para a gente aí. Conhecer dos pontos que a gente falou. Primeiro, conhecer o que a Torá fala sobre suborno. Então a gente viu aí que não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas e nem receberás subornos. Suborno pode ser sutil, pode ser uma coisinha pequena. Sai fora, começa pequeno e depois ele cresce. Então, sejamos cuidadosos nas sutilezas. Entender qual a importância do termo lá, justiça perseguirás. Aí eu falei que a gente tem que perseguir a justiça, que ela foge da gente e que nós temos que suar para segui-la. Definimos o reino dos céus como uma definição lá do David Ster, que é uma condição na qual a liderança de Deus é reconhecida e as suas leis aplicadas. Então eu posso trazer esse reino para a minha vida, eu posso trazer esse reino para a minha família, e lá as leis do céu, as leis de Deus vão estar funcionando. E coisas do mundo celeste, do mundo vindouro, elas vão começar a ser antecipadas na minha vida. Definimos o que é justiça e fechamos isso em 3 pontos. A justiça deve ser perseguida, a justiça não é de acordo com o que a gente acha, mas segundo Deuteronômio 6:25, a justiça para nós será quando cumprirmos esses mandamentos que o Eterno teu Deus te dá. E por fim, entendemos e conhecemos que seremos julgados. Julgados no termo que o Roberto colocou para a gente aqui, seremos ensinados, seremos conduzidos a seguir a Torá. No mundo vindouro, julgados, porque esses juízes serão restaurados sem a presença de guardas, porque não serão necessários. E deixei a pergunta no ar. Será que serão os apóstolos? Era desse texto que ele estava falando? Terceiro, conhecer o que a Torá diz sobre a consulta aos mortos, e fechei com vocês com esse trecho. Quem faz essas coisas é detestável a Adonai. Não quero ser detestável a Adonai, muito pelo contrário. Não remover os limites da herança do teu companheiro. Então a gente disse que invadir o direito alheio é remover os seus limites. É remover os limites daquilo que ele herdou, do que é dele. Responsabilidade coletiva, valorização da vida. Então, momento propício para nos arrependermos. Agora em Yom Kippur, e saber que as decisões das nossas lideranças impactam bastante na nossa vida, como cidadãos aqui que vivemos nessa terra. Entender o motivo da pena de morte no contexto da Torá, saber que foi necessário naquele período. Tinha um propósito, esse propósito já se cumpriu, e hoje nós temos outros meios, e mesmo naquela época funcionou muito mais como uma advertência do que realmente como algo aplicável, tá bom? Mas a vida é um direito que o Eterno deu a todas as pessoas. Shabbat Shalom, muito obrigado, satisfação estar com vocês. Zé? Não.